Senhor Jesus Cristo, a todos meus amados, abençoados irmãos e irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas Escrituras. Eu sou o pastor Rômulo e nós damos sequência na leitura da Bíblia Sagrada para o ano de 2025. A leitura de hoje é Josué, o primeiro livro histórico, capítulos de número 7, 8, 9 e 10. Vamos à leitura? O subtítulo da minha Bíblia diz assim: Os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, ou seja, na maldição, no maldito, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué a Jericó, alguns homens a Ai era o nome da cidade, que está junto de Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhe dizendo: Subi a espiar a terra. Subiram, pois, aqueles homens a espiar a Ai. E voltaram a Josué e disseram: Não suba todo o povo, subam hoje 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá o povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou seus vestidos e prostrou-se em terra, sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizestes passar este povo ao Jordão, para nos dares das mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá nos contentaríamos com ficar da além do Jordão. Ah, Senhor, o que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, o que fará o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te. E por que está prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram o meu concerto, o meu pacto, a minha aliança. E lhes tinha ordenado até que tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós. Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tornar-se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar, e chegará por casas, casa a casa, e que o Senhor tomar, se chegará homem por homem, e será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor, fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as tribos. A tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zera. Fazendo chegar a família de Zera, homem a homem, foi tomado a Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem a homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te glória ao Senhor, o Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué, e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os, e tomei
e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda. Eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel, e deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos e as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram ao vale de Acor. E disse Josué: Por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti nesse dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que chamou o nome daquele lugar Vale de Acor até o dia de hoje. Ai é tomada e destruída. Capítulo 8. Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra. Levanta-te sobre Ai. Olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e ao seu rei, como fizeste a Jericó e ao seu rei, salvo para vós saqueareis os seus despojos, o seu gado, põe emboscada a cidade por detrás dela. Então Josué levantou toda a gente de guerra, subiu contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valentes, valorosos, e enviou-os de noite, e deu-lhes ordem, dizendo: Olhai, pareis entre as moscadas da cidade, por detrás da cidade, não vos alongueis muito da cidade, todos vós estareis apercebidos, porém eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade. Será quando nos saírem ao encontro, como antes, fugiremos antes deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que nos tiraremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós, como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós de emboscada e tornareis à cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la dará na vossa mão. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade fogo, conforme a palavra do Senhor, fareis. Olhai que vô-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada e contou o povo. E subiram ele e o ancião de Israel diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele. E chegaram-se e vieram em frente da cidade e alojaram-se da banda do norte de Ai. E havia um vale entre ele e Ai. Tomou também alguns 5.000 homens e pô-los entre Betel e Ai emboscada, ao ocidente da cidade. E puseram o povo todo ao arraial, que estava ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, todo ele e o seu povo ao tempo assinalado, perante as campinas, porque ele não sabia que não lhe houvesse posto emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para seguir, e seguiram a Josué e foram atraídos da cidade, e nem um só homem ficou em Ai, nem Betel, que saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: Estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque as darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente e correram, e estendendo eles a sua mão, vieram à cidade e tomaram, apressaram-se e puseram fogo na cidade. E virando-se os homens para Ai e para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia até o céu, e não tiveram lugar para fugirem, para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, tornaram e feriram os homens de Ai. Também
aqueles da cidade lhe saíram ao encontro, assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde os tinham seguido, e havendo todo caído ao fio da espada, até que todos serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai, e a puseram ao fio da espada. E todos os que caíram naquele dia de homens e mulheres foram 12.000 dos de Ai, porque Josué não retirou a sua mão e estendera com a lança até destruir totalmente todos os moradores de Ai. Então, somente os israelitas saquearam para si o gado, os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor, que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e tomou no montão perpétuo de assolamento até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou em um madeiro até a tarde ao pôr do sol, e ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro e lançasse à porta da cidade, e o levantaram sobre um grande montão de pedras até o dia de hoje. Josué edifica um altar, escreve a lei em pedras e a lê. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se movera ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com o seu ancião e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de uma e outra banda da arca perante os sacerdotes levitas, que levaram a arca do concerto do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles na frente no monte Gerizim, e a outra metade de frente no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara. Abençoa primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara a Josué. Não lê-se perante toda a congregação de Israel, e todas as mulheres, e todos os meninos, e todos os estrangeiros que andavam no meio deles. Capítulo 9. Os gibeonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém, ou seja, do lado de cá do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera em Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram de embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos e rotos remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e vestidos velhos sobre si. Todo o pão que traziam no caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial de Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, vimos que é uma terra distante. Fazei, pois, agora conosco concerto. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós? Pois como faremos concerto convosco? Então disseram a Josué, nós somos teus servos. E disse-lhe Josué, quem sois vós? E de onde vindes? E eles responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos da sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis amorreus, e que estavam além do Jordão, a Sehom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote, pelo que os nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo, tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro e dizeis, nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco, aliança. Este nosso pão tomamos quente na nossa casa, na nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, eis aqui agora seco e bolorento. Esses odres que enchemos de vinho eram novos,
Eis aqui já rotos, e os nossos vestidos e os nossos sapatos já têm envelhecido, por causa do caminho muito longo. Então aqueles homens de Israel tomaram a sua provisão e pediram conselho da boca do Senhor, e não pediram conselho da boca do Senhor. E Josué fez paz com eles, e um concerto, um pacto, uma aliança com eles, que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazer o concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão e Sefira e Beerote e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram contra a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isso, porém, lhes faremos: dar-nos-emos vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que temos jurado. Disseram, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes têm dito. E Josué os chamou e falou, dizendo: por que nos enganaste, dizendo: muito longe viemos, habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos entre vós. Não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué, disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos, que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, teu servo, que vos desse toda a terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas e por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faze aquilo que te pareça bom e reto, se assim nos faça. Assim, pois, se fez, e livrou das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia, Josué deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação, para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Capítulo 10. Gibeão é sitiada por 5 reis. Sucedeu que, ouvindo a Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai, e que tinha destruído totalmente e fizera Ai ao seu rei, como tinha feito a Jericó ao seu rei, eis que os moradores de Gibeão fez paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como das cidades reais, ainda maior do que Ai. E todos os seus homens valentes, pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Esbrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim, ajuntai-me, e firamo-no a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram, e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Esbom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, e eles todos os seus exércitos assitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Josué socorre a Gibeão. Enviaram, pois, homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos dos seus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes valorosos, e o Senhor disse a Josué: não os temas, porque eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal, e o Senhor conturbou diante de Israel, e feriu em grande ferida em Gibeão, e seguiu pelo caminho que sobe de Bet-Orom, e os feriu até a Zeca Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Orom, e Bet os lançou sobre além do céu grandes pedras de Azeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras de Saraiva, que os filhos de Israel mataram à espada. O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: sol, detém em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e parou. O que o povo vingou os seus inimigos, isto está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou,
pôs-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel, e tomou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Josué prende os 5 reis e mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e esconderam-se em uma cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos em uma cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrojais grandes pedras na boca da cova, e ponde sobre ela que o guardem, porém não vos detenhais. Segui-os os inimigos e os ferios, ficaram atrás, e não deixareis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus los deu em vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué, os filhos de Israel, de ferir a grande ferida, até que consumiram o que ficaram deles e retiraram as cidades fortes, todo o povo tornou em paz a Josué ao arraial de Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abre a boca da cova, e trazei daqueles 5 reis para fora da cova. E fizeram, pois, assim, e trouxeram aqueles 5 reis para fora da cova, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, e o rei de Laques, e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães, a gente de guerra, que com eles foram: chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados os madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirasse os madeiros e lançasse-nos em cova, onde se esconderam e puseram grandes pedras na boca, e ali ainda estão até o mesmo dia de hoje. Josué vence mais 7 reis. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá e feriu a fio da espada e destruiu o seu rei, e eles e toda a alma que nele havia, nada deixou de resto, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina, e pelejou contra a Líbina, e também o Senhor deu na sua mão de Israel, ela, o seu rei, e feriu ao fio da espada, ela e toda a tua alma que nela havia, nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou a Líbina e Laques, e sitiou, e pelejou contra ela, e o Senhor deu Laques na sua mão de Israel. E tomou no dia seguinte, e a feriu a fio da espada, e ela e toda a alma que nela havia, conforme tudo o que fizera a Líbina. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar Laques, porém Josué o feriu, ele e o seu povo, até que sequer um lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laques a Eglon, e sitiaram e pelejaram contra ela. E o mesmo dia tomaram e feriram ao fio da espada toda a alma que naquela cidade havia. Destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo que fizera Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiu a Eglon e Hebrom, e pelejaram contra ela, e tomaram e feriram o fio da espada, assim o seu rei com todas as suas cidades, e toda a alma que neles havia, ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizera Eglon, e destruiu totalmente toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tomou a Debir e pelejou contra ela, e tomou como seu rei e todas as suas cidades, e as feriu ao fio da espada, e toda a alma que nelas havia destruiu totalmente, e nada deixou de resto, como fizera a Hebrom. Assim fez a Debir, o seu rei, como fizera a Líbina, ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul e as campinas e as descidas das águas, e todos os seus reis, nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, o Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué esses reis as suas terras, porquanto o Senhor, o Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Uma leitura extensa,
mas uma leitura muito edificante, mostrando também os erros, mostrando também as faltas, mostrando também as falhas, as imperfeições de Josué, que fez uma aliança com quem não era para fazer. Essa aliança custou muito caro, porque depois ele teve que entrar numa briga que não era dele, teve que entrar numa guerra que não era dele, mas para honrar a palavra e o juramento, ele acabou tendo que se envolver e depois conquistou todas as demais nações. Seja como for, o conselho desse grande ensinamento, nessa leitura de hoje, dentre tantas lições, antes de tomarmos qualquer tipo de decisão, principalmente no que trata, no que tange, no que toca, no que diz respeito a uma aliança, a um pacto, a um concerto, devemos buscar direção, orientação no Senhor. Devemos buscar conselhos, devemos buscar uma direção para que não venhamos a tomar nenhuma atitude precipitada, que depois a consequência, os resultados venham ser desastrosos e catastróficos. Mas uma leitura muito proveitosa e muito abençoada. Que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. Eu sou o pastor Rômulo, um bereno de verdade, e essa foi a leitura de hoje. A paz do Senhor, até amanhã, querendo Deus. Deus abençoe.